Olá, pessoal! Hoje eu vou tirar uma dúvida que vocês devem estar se perguntando. Afinal, dá para ganhar dinheiro com o Airbnb, fazendo a gestão de hospedagem pelo Airbnb? Então, a resposta é sim. Por quê, pessoal? Porque tem várias formas de fazer essa parceria com o proprietário do imóvel. Então, assim, se você é o proprietário do imóvel e quer fazer a locação temporária, você vai receber 100% do valor das diárias. Porém, se você não é o proprietário e vai estar prestando o serviço de gestão de hospedagem, existem várias formas de fazer essa parceria. Eu começo no mínimo com 30% do valor da hospedagem. Quando que eu recebo 30% dessa hospedagem? Quando o apartamento está pronto, a pessoa, por exemplo, já mora nele, ele já está todo completo, tem tudo, todos os móveis, eletrodomésticos, os utensílios, o apartamento está pronto para começar a hospedagem. Então, qual é o meu serviço neste caso? É fazer a preparação, que sempre tem que fazer essa preparação, tá, pessoal? Porque como a pessoa mora no apartamento, ela tem muitas coisas, a gente tem muito apego, vai acumulando coisas ao longo da vida e o apartamento geralmente está com mais coisas do que precisa. Então, o que seria essa preparação do espaço para hospedagem? Um parênteses aqui, vou explicar mais ou menos o que traria aí. É tirar todas as coisas pessoais, deixar ele o mais clean possível, só com as coisas que a pessoa não vai se importar que usem, que não é nada pessoal. Então aí a gente tira, por exemplo, fotos, todas as roupas, todas as coisas pessoais da pessoa, então vai ser retirada. Como vai ser essa retirada? Se ela tem um apartamento de 2, 3 quartos, por exemplo, e ela vai alugar por um período e vai voltar para o apartamento, a gente pode designar, né, um desses quartos para guardar todas as coisas pessoais e deixar esse quarto fechado. Então, alugamos, se é 2 quartos, vai disponibilizar um apartamento de um dormitório e vai ficar a cozinha completa, mesmo que tenha, digamos, na cozinha algumas panelas, algumas coisas que sejam de muito apego, de muito amor, você retira e guarda nesse quarto. E as outras coisas ficam disponíveis. E assim o apartamento retira todas essas coisas que não vão ficar disponíveis, faz essa limpeza, faz a preparação, chama lá um fotógrafo profissional para fazer o anúncio e começa a hospedagem. Nesse caso, eu faço uma parceria de 30% no mínimo do valor da hospedagem. Agora, por exemplo, um apartamento que a pessoa não mora e ela está semi-mobiliada. O que seria aí um semi-mobiliado? Por exemplo, tem nos quartos os armários, roupeiros sobre medida, a cama, tem alguns móveis, os banheiros estão também com os balcões, estão prontos, a cozinha tem todos os armários, tá? Com fogão, toda a cozinha também semi-mobiliada. Porém, geralmente acontece, a sala não está toda pronta e, sei lá, o quarto tem os roupeiros, mas não tem a cama, não tem as roupas de cama, mesa e banho, cobertores, travesseiros. E aí, então, essa parceria tem toda uma assessoria de comprar as coisas que estão faltando. Nesses casos, tem dois tipos de parceria que também é possível. A proprietária do imóvel vai receber o checklist do que precisa providenciar para deixar ele completo, e eu posso assessorar nessa compra e ela pagar. As despesas sempre é do proprietário nesse caso, e a gente combinar um outro
o percentual que é do gestão e mais uma assessoria de implementação dessa hospedagem. E também existem outros casos que a pessoa não tem um apartamento assim tão completo, ela gostaria sim de migrar para a locação temporária pela rentabilidade, mas não quer investir no momento, não pode ou não gostaria de investir um valor para mobiliar, equipar esse apartamento. Então, nesses casos, eu faço essa avaliação do que está faltando para o imóvel ficar pronto para hospedagem, faço um orçamento, vejo, e aí eu proponho uma parceria de investir e colocar o que está faltando, eu pago e a gente vai numa parceria meio a meio. Então 50% para o proprietário, 50% para quem faz a gestão. Não se assustem quando eu falo em preparar o imóvel, não é sair comprar coisas caríssimas, é comprar coisas de boa qualidade com preço bom. A gente consegue comprar em vários sites, por exemplo, como o LX, nos grupos de WhatsApp do próprio condomínio, assim, tem muita oferta de cama, de sofá, de geladeira. Então é possível assim comprar geladeira, fogão, ferro, cafeteira, uma série de itens usados, mas em perfeitas condições, produtos que estão com pouco tempo de uso e com preço assim de 20, 30% do valor que seria comprado no mercado. Então eu já falo por experiência própria, já montei muitos apartamentos comprando assim sofás que custariam no mercado uns 3, 4 mil reais por 500 reais, comprando geladeiras por 250 reais. Então tem muitas oportunidades de comprar produtos de ótima qualidade com preço bem baixo. Então essa é uma forma de montar esses apartamentos. E uma outra, para começar, você não precisa estar com ele todo completo. Você vai começar com um jogo de toalhas, de lençol, mas conforme vai entrando a hospedagem, você vai reinvestindo esse valor das hospedagens para deixar ele mais completo. Então, assim, esse investimento inicial, ele não é um valor alto, eu posso te garantir isso, e vale muito a pena, porque esse investimento que você vai fazer, se não fosse dessa forma, você entraria recebendo do seu serviço 30%, que é o mínimo que eu já comentei que é o valor que eu combino. Mas esses 20% a mais, em poucos meses, você já tem esse valor investido recuperado e essa parceria vai permanecer por longo tempo, ganhando um percentual maior. Então, vai ser muito interessante essa remuneração, e também parte desse valor você pode estar sempre melhorando o espaço. O que quer dizer o melhorar o espaço? É de áreas maiores, melhores, porque quando você tem um espaço lá e não tem, digamos, um ar-condicionado, e você resolve colocar um split com o valor das próprias hospedagens, você vai aumentar o valor da diária. Você tem uma TV ou não tem, depois você coloca uma Smart, você vai colocando mais conforto, mais aconchego, mais eletrodomésticos, e isso você vai repassando também nessa diária. Então é um investimento que o próprio negócio se paga, né? Uma outra forma de negociar isso também é com prazo de carência. Então você pode também, quando um imóvel não está pronto e você tem que fazer um investimento de mobiliar e colocar os utensílios todos, você pode combinar também com a pessoa um prazo de carência. Por exemplo, os 2 primeiros meses eu vou preparar esse apartamento, eu vou investir, né, comprar o que está faltando,
E os 2 primeiros meses de hospedagem eu vou ser o meu ressarcimento desse investimento, né? Então, a partir do 2º ou 3º mês, depende muito do orçamento que você vai fazer, de quanto que vai precisar investir. Então, é possível negociar, porque a pessoa quer fazer, mas ela não quer investir. E também você tem que ser ressarcido desse valor. Então, uma forma de esse ressarcimento é trabalhar um período de carência. Então, os 2, 3 primeiros meses vai ser todo para pagamento desse investimento, e a partir do 3º mês, por exemplo, vamos combinar 30 e 60, 30%, depois de ressarcido esse investimento, se combina uma nova forma de dividir esse percentual das diárias. Então, assim, para exemplificar, por exemplo, o que seria, quanto que é possível ganhar fazendo a gestão de hospedagem. Vou colocar aqui um exemplo de uma diária de R$100, tá? Uma diária de R$100 é uma diária muito fácil de conseguir, no mínimo aí uns 25 dias por mês, tá? Porque qualquer hospedagem, qualquer hotel, a diária vai ser bem superior a R$100. Então, um apartamento pequeno, por exemplo, para um casal, um apartamento de um dormitório para um casal ou para uma pessoa somente, colocando R$100 a diária e fazendo esse exemplo de alocar ele 25 dias, vai dar 100 vezes 25 dias, vai dar R$2.500 de hospedagem. Nesses 2.500, se você for naquela parceria do menor percentual, que é 30%, 30% de 2.500 vai ser R$750. R$750 num apartamento de um dormitório. É bastante simples e fácil de fazer essa gestão. Porém, no meu caso, eu já estou trabalhando, e aí a minha dica, se você tiver a possibilidade de escolher entre fazer a gestão de um apartamento pequeno e de um apartamento maior, opte por os apartamentos maiores. Porque os apartamentos maiores, eles têm a possibilidade, a capacidade de receber mais hóspedes, e a gente pode cobrar na hospedagem taxa adicional por pessoa. Então, assim, eu trabalho com 1 ou 2 pessoas, é o mesmo valor. A partir da 2ª pessoa, eu cobro uma taxa adicional. Então, essa taxa adicional pode ser 30, 40, R$50, né? Digamos, uma taxa adicional de R$40 por pessoa. Então, se for um apartamento que cabe para 4 pessoas ou para 5, digamos um apartamento para 5 pessoas, a R$40 a taxa adicional, vai ser 2 pessoas, a diária lá, um apartamento nesse porte está em torno de R$200, tá? E mais 3 pessoas adicionais a R$40 dá mais 120. Então, a diária de 200 mais 120 vai para uma diária de R$320. Pode parecer que é uma diária muito alta, mas não é. É uma família com 5 pessoas num apartamento de 2 ou 3 dormitórios, é uma diária bem razoável. É um valor de uma diária de um casal em um hotel, vai ser mais de R$350, e você está oferecendo um apartamento para 5 pessoas com todo o conforto completo por R$320. Então, isso não é difícil de locar. E os apartamentos menores têm mais quantidade. Agora, esses apartamentos maiores não têm tanta disponibilidade assim, e quando tem uma família ou também uma empresa que quer colocar cada funcionário, cada técnico em um quarto, eles vão optar por esses apartamentos maiores com a diária melhor. Então, digamos, um apartamento de R$300 a diária
vezes 25 dias a mesma coisa, tá? Então daria 7.500 por mês. 7.500 vezes o mínimo de 30%, você vai estar recebendo aí em torno de 2.300 por mês, tá? O trabalho que você vai ter entre um dormitório, que você vai receber 2.500 de hospedagem. Estou falando 2.500 no valor total da hospedagem, não 30%, né? Os 30% seria os 750. Então, entre um apartamento de 100 de diária e um de 300, todo o trabalho de comunicação com o hóspede não muda nada. Todo o trabalho de check-in, de receber, de se comunicar é a mesma coisa. A parte da limpeza também não muda nada. Então, óbvio que é mais interessante trabalhar com imóveis maiores que possam receber mais pessoas. Então, num apartamento maior, é bastante fácil de conseguir uma comissão em torno de 2.300, 2.500 por mês. Então, você faz a conta quantos apartamentos, se você tiver 1, 2 ou 3 apartamentos recebendo em torno de 2.000 por apartamento, com 3 apartamentos você já tem uma renda de R$6.000, que é uma renda hoje para a média de salário de mercado nosso nacional bastante interessante, né? Porém, pessoal, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve trabalhar com apartamento de um dormitório ou apartamentos menores. O que eu quis dizer é que a rentabilidade de um maior vai ser maior, obviamente. Porém, os pequenos são muito bons também. E o meu primeiro apartamento foi de um dormitório e eu comecei com uma diária e hoje eu estou com uma diária que é o dobro do valor inicial. Por quê, pessoal? Quando eu comecei lá, a situação foi meu primeiro apartamento. Eu estava desempregada e queria começar logo, então eu comecei do jeito que estava, só que imediatamente eu já fui investindo e conhecendo melhor o mercado, então eu fui colocando, ele não tinha um ar-condicionado, eu coloquei, eu mexi, eu troquei as janelas, fui fazendo algumas melhorias, algumas muito simples, uma janela, um blackout, um eletrodoméstico, uma capa no sofá, um quadro, assim, coisas, detalhes que deixaram ele aconchegante e atrativo. Melhorei as fotos. Quando eu iniciei ele, eu comecei com umas fotos do meu celular, porque eu não tinha esse conhecimento. Depois eu já fiz fotos profissionais e tudo isso foi agregando atratividade do apartamento, melhorei a descrição e tudo mais, foi melhorando as diárias. E uma outra coisa, esse apartamento de um dormitório, ele não tinha garagem, porém eu tinha uma vizinha que tinha box e não estava usando. Eu fiz um negócio com ela, ela me alugou a garagem e eu ofereci esse apartamento com garagem. O fato de eu disponibilizar um espaço com garagem também tornou ele mais atrativo e eu pude aumentar o custo da garagem que eu pagava mensal para ela e mais um extra. Então as diárias foram melhorando e em menos de um ano o valor da diária já tinha dobrado e ele está assim, não é 25 dias por mês, ele fica 30 dias por mês ocupado, porque ele está muito bonito, um preço, apesar de ter aumentado muito ainda, é muito competitivo em relação à hospedagem em hotel e ele está muito bem localizado. Então, pela localização, pela garagem, pelo conforto, esse apartamento de um dormitório, ele tem um valor de uma diária equivalente a um apartamento maior. Então, eu super recomendo investir sim em melhorias no apartamento e nesse aconchego, que ele fique bem bacana, que isso atrai os hóspedes. Então, pessoal, como a gente precifica essa diária, né?
falar um pouquinho de como que a gente calcula o valor. Eu inicialmente não tinha esse conhecimento, então confiei no site, né? No próprio aplicativo do Airbnb, quando você vai fazer o cadastro, ele te dá uma dica de valor. Essa dica de valor é pela localização e pelos demais anúncios que tem ali disponível, ele já te sugere um valor. Eu fui nessa sugestão e aí eu ainda coloquei um pouco além dessa sugestão, porque se ele falou que aquele valor era uma dica boa aqui alugar, eu tentei um pouco mais e deu certo. E o que eu faço? Eu coloco o valor. Se ele está sempre ocupado, é porque ele está atrativo em relação aos demais apartamentos ao redor, ali na mesma localização e no mesmo patamar, que até o próprio aplicativo ele te dá sugestões de anúncios similares. Aí quando você faz a pesquisa para reservar, ele aparece outros espaços similares. Qual é essa comparação? Se na sua pesquisa, quando vai buscar um imóvel para alugar, você coloca com garagem, um dormitório, com ar-condicionado, os perfis ali você tem como selecionar uns parâmetros, né? E ele te dá outros similares aí, comparando com os outros espaços, você vê se ele está melhor ou pior e se dá para aumentar. Então é muito feeling, eu não tenho assim uma fórmula para definir esse preço da diária. Vou então pelo site, pelos similares e pela ocupação. Se eu estou com um apartamento 100% ocupado, que a minha taxa de ocupação está ótima, eu tenho uma margem para aumentar um pouquinho. Isso eu vou fazendo regularmente, né? Se o apartamento fica assim uma semana que não tem nenhuma reserva, eu não vou deixar o apartamento parado. Naquele período entre uma reserva e outra, eu posso fazer uma promoção, que isso o aplicativo te possibilita. Tu tem uma diária, digamos, de R$200, mas eu tenho 3 dias ali entre uma reserva e outra que tu não quer ficar 3 dias parado, coloca naqueles 3 dias uma promoção e aí o site divulga o seu espaço por estar em promoção e você acaba tendo uma ocupação de 100% nos espaços. Uma outra forma, não é bem uma outra forma, mas outros itens que interferem no valor do imóvel. Então, se tem garagem ou não tem garagem, o que eu imagino? Se o hóspede aluga o meu apartamento e vai procurar uma garagem ali na região, na volta, ele vai pagar um pernoite R$35. Então, se o meu imóvel tem garagem, eu posso aumentar aí R$20, R$30 na diária, que ainda assim vai ficar mais atrativo do que ele pagar um estacionamento. E outra coisa, além do conforto e da segurança de chegar e estar com o carro no próprio condomínio. Então, esse valor da garagem, sim, deve ser incluído na diária. Se o apartamento tem ar-condicionado, não tem, é um conforto que você vai ter o custo, da energia, né? Se o hóspede usar, vai custar mais porque ele vai gastar energia. E então tem que ser incluído. E também o conforto dele ter um ambiente climatizado, então aumenta na diária. O número de pessoas, o número de banheiro, o conforto, assim, se ele está mais completo, menos completo, se ele está decorado, atrativo, isso possibilita as pessoas querem ficar num ambiente agradável. Só um minutinho. Desculpa. Outra coisa, a questão da segurança e acessibilidade. Se você está com um imóvel num lugar que todo mundo quer estar, que tem restaurante, vida noturna, supermercado,
farmácias, teatro ou o próprio, se é por um motivo de saúde, o hospital perto. A localização do seu imóvel também interfere no valor da diária, né? E a segurança é um lugar onde as pessoas podem sair para caminhar, passear com seus pets, ir e voltar, caminhando, chegar com tranquilidade e segurança. Isso também a gente pode calcular na diária. Então, o valor da diária tem muitos fatores que ajudam a melhorar essa diária. E isso tudo aumenta a sua rentabilidade. Então, quanto mais favorável o seu espaço, maior a diária e maior o seu ganho. Então, pessoal, retomando, é possível sim ter uma ótima remuneração fazendo gestão de hospedagem. Mas lembrando que além de todos esses fatores que interferem no valor da diária e consequentemente a sua remuneração, um fator que eu considero assim fundamental nessa prestação de serviço é a comunicação, porque tudo permeia pela comunicação. Então, o hóspede vai escolher o seu espaço por todos os requisitos lá, localização, conforto, garagem, tudo mais. Então, isso, um bom anúncio vai atrair a atenção do hóspede para o seu espaço. Mas após o hóspede já estar no seu espaço, ele tem que confirmar a expectativa dele. Então, ele receber o que realmente está prometido, a precisão do anúncio é muito importante. Tudo que diz no anúncio que o espaço tem, de fato, tem que ter. Então, tudo que você colocou no anúncio que tem, o hóspede tem que chegar ali e verificar e confirmar que ele tem disponível. Além dessas questões, a questão da higiene. A higiene ele vai perceber ali no local, se o espaço realmente é impecável ou mais ou menos. Então, a higienização ali do espaço é fundamental, ele tem que chegar e estar tudo impecável. Então, confirmar tudo, a higiene e a comunicação, porque ele precisa de respostas rápidas. Quando um hóspede te contata, responder rápido, de forma clara, objetiva, precisa. Então, problemas podem acontecer sim, e vão acontecer comigo, já aconteceu vários imprevistos de vários coisas pequenas e coisas maiores, mas o que determinou eu receber meus 5 estrelas na hospedagem foi a agilidade e a resposta aos problemas. Então, quando aconteceu um problema, não temos como evitar tudo, mas temos como ser muito ágeis. Então, aconteceu, o que o hóspede dizer, você acredita, ele não vai estar inventando. Então, se o hóspede diz aconteceu tal coisa, você acredita e vai rapidamente agir para resolver aquilo ou minimizar aquele problema. E ter esse acompanhamento da solução. Por exemplo, é um problema que não depende de você. Por exemplo, faltou luz, faltou internet ou qualquer coisa e não tem o que fazer, mas você pode, por exemplo, faltou internet, ligar para a operadora rapidamente e ver se é um problema que dê para reinicializar o sistema e resolver. E o hóspede, quando você está lá na operadora, eles reinstalaram, reinicializaram e voltou a internet, ele já deu certo, muito obrigado. Eles ficam muito satisfeitos porque ele te relatou o problema, você agiu e resolveu o problema. E aí, digamos, tem problemas que que fogem da sua competência, digamos, faltou luz, alguma coisa assim, mas você ligar para a companhia e dizer, olha, estão fazendo alguma manutenção, vai voltar daqui 2 horas. Então,
você não resolveu a falta de luz, mas passou a informação de qual a previsão de voltar ou alguma coisa assim. Então, são exemplos que eu estou tentando colocar, que além de todo o conjunto, essa comunicação e essa solução de problema é o fator fundamental para o sucesso na sua atividade de gestão de hospedagem e de trazer esse hóspede novamente e esse hóspede indicar para os amigos e familiares e se tornar um hóspede frequente. E sem contar, esse hóspede te indicar também para outros proprietários para você fazer a gestão de hospedagem de outros espaços. Isso já também já aconteceu comigo, de os próprios hóspedes indicarem para outros amigos deles e me trouxeram outros espaços. Então, assim, a minha principal dica para você ter sucesso nessa atividade e melhorar mais ainda a sua rentabilidade é a comunicação e a agilidade na prestação do serviço.